há nada contra nem a favor aqui nesses termos. A gente está sempre junto. E é importante essas ideias contrárias. Claro, sempre numa conversa se faz muito importante discordar. Normalmente o ser humano, ele não gosta de que haja uma discórdia, de que alguém venha dizer que aquilo que ele está dizendo está errado. Não há nada de errado nisso. O errado está quando nós sentamos em cima de algo que acreditamos ser uma verdade e ficamos lutando por isso o tempo inteiro. Isso está errado? Também não sei. O que é o certo, o que é o errado para cada um de nós? O que a gente deve fazer da vida? Cada um deve fazer uma coisa e o que é bom para uma determinada pessoa não serve para uma outra e assim vice-versa. Às vezes a gente precisa aprender com situações difíceis. Então esse ouvinte, o Marcelo, coloca para a gente algo mais ou menos assim, que eu conheço todas as escolas e todas as rotinas das escolas. Ele não coloca detalhes, mas acredito que está se referindo às escolas espiritualistas, porque anteriormente ele falou algumas questões, né, do erro de Jesus Cristo e outras questões relacionadas. Eu acredito que esta pergunta tem um toque dos problemas que nós encontramos em todas as escolas espiritualistas. Infelizmente ou felizmente não há exceção. Por que não há exceção? Porque as escolas são compostas de seres humanos. E os seres humanos, eles erram, eles fracassam, eles se perdem em determinados momentos. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu com todos nós. Todos nós temos esta possibilidade. Nós temos esta probabilidade de errarmos em algum momento. E muitas vezes erramos e precisamos reconhecer que somos falhos e que existe sim a possibilidade de pedir perdão, de restaurar o equilíbrio, de voltar a viver como vivíamos antes ou muito melhor do que éramos anteriormente. Então, que as escolas espiritualistas e filosóficas e todas as demais têm problemas, nós sabemos disso porque o ser humano tem problema. A bem da verdade, as escolas espiritualistas todas são extraordinárias. Todas elas têm uma mensagem especial a ser passada, têm um conhecimento, têm ali uma energia maior. Todas elas falam de um amor, uma crença em dias melhores. E nisto não há nada de errado. E se existem pessoas que estão, muitas vezes, pregando algo e executando em sua vida o inverso disso, é porque somos falhos. E como dizia o Mestre Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos numa trajetória de crescimento interior, mas não confundamos jamais a escola filosófica com as pessoas. Não venhamos a confundir as religiões com os religiosos. São coisas bem diferentes. A religião permanece sendo essa ponte, permanece sendo essa fonte de apoio, muitas vezes aquilo que o ser humano necessita para encontrar alívio em momentos difíceis e para trilhar, assim, um caminho de crescimento interior, um caminho espiritual. No entanto, existem falhas, não na religião. A falha que existe são nas pessoas que compõem essas religiões. Muitas vezes, já vi muitas pessoas falarem, eu não vou mais em tal local porque o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, eu estou revoltado com esta situação. Você não deve se dirigir, seja lá qual for a sua religião, àquele local por aquela pessoa, por aquele dirigente, por aquele pastor, aquele padre, aquele preleitor, aquela pessoa que está, aquele palestrante. Não é por aquela pessoa que você deve se dirigir, mas sim pelo conteúdo que está sendo passado. Pela palavra daquele livro sagrado, seja o Alcorão, Bhagavad Gita, seja a Bíblia Hebraica ou qualquer outro livro que você esteja presenciando ali. Ali está a religião, o religare, a forma como você volta. Então não há nada de errado de se criticar, dessa crítica propriamente que é colocada, a gente chegar aqui em público e falar sobre essas críticas em relação à religião e outras críticas que venham, seja desse nosso amigo ouvinte ou de outros ouvintes. As críticas são sempre bem-vindas
e a gente tem que aprender a lidar com elas. Isso também faz parte do crescimento humano. Por que que numa conversa entre amigos, quando alguém fala algo atravessar o contrário, a gente sempre torce o nariz e já se afasta daquela pessoa? Isso é um equívoco. Perceba que aquela pessoa está te fazendo olhar numa outra direção e perceber coisas que até então você não havia percebido. O que há de errado nisso? O que há de ruim na sua vida que você possa perceber um outro lado da história? E também, quando a gente aceita as críticas, nós estamos cada vez mais fazendo o melhor. Quando você se fecha para as críticas, você não consegue melhorar porque a visão do outro, daquele que critica, pode ser uma visão necessária em cima daquilo que você não consegue enxergar. Então, da próxima vez que você estiver numa roda de amigos e alguém falar algo contrário àquilo que você está fazendo, respire, tenha um pouco mais de paciência, observe mais essa situação em relação ao teu amigo. Vai devagar e veja o que você pode extrair, né, de tudo isso. O que você pode crescer em relação a toda essa história. Justamente você pode mudar tudo isso de uma forma distinta. E falando mais sobre paciência, a necessidade de termos paciência. Você se julga uma pessoa paciente? Não tenha pressa de responder, viu? Mas escute atentamente essa história que nós vamos contar agora. Uma certa vez, um homem estava passando por séria dificuldade financeira. Já há algum tempo andava desempregado e, devido à sua idade, estava sendo muito difícil arranjar um emprego. Há dias que não fazia uma refeição decente. A situação estava muito difícil. Cada vez ele sentia que aqueles dias iam se prolongando e ficando cada vez mais difícil. O desânimo havia tomado conta de sua vontade, por isso perambulava, agora pelas ruas e sem destino. Num dado trecho do caminho, enxergou no chão o que pareceu ser uma nota de dinheiro. Correu em direção ao papel e viu que se tratava de uma cédula de valor. Não era muito, mas antes de recolhê-la da calçada, olhou por todos os lados para ver se ninguém por perto reclamava a falta do dinheiro. Não havia ninguém com ar de ter perdido alguma coisa. O homem pensou, é bom demais para ser verdade. Apesar da quantia não ser tão expressiva, já serviria para amenizar-lhe a fome naquele dia. Quase num sobressalto, ajuntou a nota, desamassando-a. Porém, sua decepção. A nota, na verdade, era apenas a metade da célula. Irritado, rasgou em pedacinhos aquele pedaço de papel, jogando-os num bueiro. Continuou a sua caminhada. Estava completamente desorientado, nervoso com aquela situação, esbravejando em pensamento. Contudo, alguns metros adiante, para a surpresa sua, encontrara a mesma nota. Era a outra metade da primeira. Pois é, os grandes problemas da impaciência são justamente as perdas que o impaciente sofre. A primeira delas é, obviamente, a perda da serenidade. Sem serenidade, não temos condições de avaliar com frieza as circunstâncias que nos envolvem, de modo que possamos enxergar as saídas e as soluções possíveis. Perdendo a serenidade, perdemos também o bom senso. Sem bom senso, nos tornamos impotentes ou apenas nos sentimos impotentes. Paciência é respeito. Respeito aos outros, mas principalmente respeito a nós mesmos. Seja mais paciente você também. A gente alcança as coisas através da paciência. Já dizia o Mestre Jesus, com paciência possuirei as vossas almas.
Você verá que é muito mais produtivo trabalharmos pacientemente do que nos irritarmos com o que não será modificado do dia para a noite. Ademais, quem não sabe esperar também não sabe usufruir das coisas. É tão gostoso, é tão bom quando você espera por algo e alcança aquilo de uma forma ou de outra. Toda aquela trajetória de paciência só te dá mais prazer quando você conquista. Então vale a pena a gente respirar um pouco e passar a ter mais paciência. Uma outra história interessante é do Thomas Edison. É aquele que inventou a lâmpada, né? Quantas e quantas vezes ele tentou para alcançar aquele grande feito para a humanidade. Então o Thomas Edison, esse grande inventor, já estava na tentativa número 607 para encandecer um filamento e conseguir inventar a lâmpada. E já vinha trabalhando naquilo há muito tempo, estava exausto naquela situação. Quando justamente o seu assistente, cansado, insistiu para que ele parasse, para que desistisse daquilo, já tinham tentado tantas vezes, poderia existir uma outra maneira de se fazer. Edison permaneceu. Resultado, desta vez, o invento alcançou o êxito. Você acaba de perceber que, através da paciência, nós podemos conseguir. A pessoa paciente é aquela que aguarda o momento certo de agir, a hora ideal para falar e um instante oportuno de calar-se. Paciência não significa passividade, indolência ou subserviência. Paciência é a atitude inteligente de quem compreende que as pessoas nem sempre são como os outros. Nem tudo é da forma como você desejaria que acontecesse. E a partir do momento que você vai exercitando essa paciência, tudo muda à sua volta. Até mesmo o processo de agressão pessoal. Sim, quando você começa a ter mais paciência, você começa a sofrer menos também. Porque aquilo que te causava tanto transtorno agora não causa mais. Você não coloca os pés pelas mãos. Tudo muda na vida da gente quando exercitamos a nossa paciência. Tanto em relação à nossa volta, na criação dos filhos, na conversa com os amigos, em meio ao ambiente de trabalho, tudo muda quando a gente desenvolve a paciência. E observando os grandes mestres, quanta paciência, quanta determinação, são exemplos claros de que nós precisamos aprender a ser mais paciente.